não sai ruim. Não, comprando geral. Não, Me fala uma coisa, na Guerra Fria, a Rússia se mantinha fortemente, como os Estados era uma guerra entre praticamente Estados Unidos e Rússia, cada um testando a sua força maior, quem tinha mais capacidade, e no final os Estados Unidos saem com a vitória, e quando abre a Rússia não era tão forte como ela falava que ela era. Não. Ela estava muito maquiada e mostrava muita força, mas o que ela tinha lá tinha sucateado já. Mas não é falou, uma nova mentira. Mas dá para da voltar Rússia. antes um pouco disso aí, porque o que ele falou, na verdade, assim, sobre o dólar, né? Uhum. O dólar começou a despontar, os Estados Unidos começou a despontar como potência industrial no final do século XIX, porque a potência industrial do mundo era a Inglaterra. A Inglaterra, a Europa. Tá? Os Estados Unidos começou a mostrar o seu diferencial durante a Primeira Guerra Mundial, porque fez toda a diferença a potência industrial americana. Na Primeira Guerra, os Estados Unidos participou, mas não foi tanto com tropas. Os Estados Unidos era o principal fornecedor para a Europa, que quebrou na Primeira Guerra. Quebrou de tal forma que até a Alemanha teve hiperinflação, faltou poupança, lembra? O aftermath, né, da Primeira Guerra Mundial foi ruim para a Europa. Talvez tão ruim ou pior que o da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ainda era o Império Colonial. Exatamente. Eles quebraram todos aqueles impérios. E a Primeira Guerra serviu para destruir, por exemplo, um império de 300 anos, que era o Império Austro-Húngaro, que era um dos impérios de maior poder e sucesso. Durou 300 anos. A única monarquia que durou mais... todos, o Império Otomano caiu, o Império Francês, o que tinha do Império Francês... O francês já tinha caído. Já tinha caído, mas ainda tinha algumas colônias. Aliás, a França que sobreviveu, ainda sobreviveu com bastante áreas. O Império Austro-Húngaro passou ileso por esse período, assim, por 300 anos, e caiu lá na Primeira Guerra. Né? Isso implodiu completamente. Dizem que o fato gerador da Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Fernando, né? Que foi lá o pontapé da Primeira Guerra. Topinho ali. Porém, aí, nesse período, os Estados Unidos começou a mostrar a potência industrial que seria. Pode ser que... O que os globalistas fizeram? Começaram a entender que a moeda dos Estados Unidos teria relevância mundial. Moeda de troca. O que eles fizeram? Vamos colocar um cavalo de Troia nos Estados Unidos. Qual que foi o cavalo de Troia? O sistema bancário americano já era forte, já tinha muitos bancos privados grandes no final do século XIX. Todos os bancos que são fortes hoje nasceram no final do século XIX. O JP Morgan, né, todos esses bancos são desse período. O banco Chase, que era da família Rockefeller, né, que foi do início do início do século XX. O que os globalistas entenderam? Vamos colocar um cavalo de Troia. Como? Eles estão crescendo, eles têm uma potência, eles são potência mundial. Vamos implantar um cavalo de Troia lá. Como? Convenceram o Congresso americano que ele deveria aprovar uma lei, né, criando um monopólio de emissão de moeda, e que esse monopólio deveria ser entregue a um consórcio de bancos liderado por eles. Criou-se um consórcio chamado Federal Reserve, que eram 10 bancos regionais, hoje são 10, eu não sei se naquela época eram 10, e vamos fazer o seguinte, monopólio, só o Federal Reserve é que pode fazer a emissão primária da moeda, que é aquela moeda entre o Fed e os bancos, porque, na verdade, quem cria moeda são os bancos. O banco, quando empresta, ele cria moeda. Então, como é que a gente controla os bancos, que são os verdadeiros criadores de moeda? Porque a moeda não é papel, a moeda é crédito, a moeda é fiat, né? Ela tinha lastro na época. Mas, na época, assim, o primeiro projeto nosso não é tirar o lastro da moeda. Vamos primeiro controlar a emissão primária de moeda. Tira o poder dos bancos de deixar ouro no cofre e emitir uma nota contra esse ouro, que todo banco podia. Qualquer banco que tivesse ouro no cofre podia emitir uma nota e falar, tá aqui, tem $100 aqui porque eu tenho ouro aqui no cofre. Não pode mais, agora é só o Federal Reserve. Só para dar um contextozinho, antes que você avance aí, para dar um contexto para não perder o pessoal. Vamos lembrar que no século XIX, antes de você criar o Federal Reserve, que foi criado no início do século XX... Jekyll Island. Como é que você financiava os Estados Unidos? Essa que é a grande pergunta. Como é que você financiava o poder federal dos Estados Unidos? Eram taxas. Impostos eram mesmo, taxas. Era do jeito certo. Não eram, mas eram taxas assim de uso. Não era uma coisa recorrente. E eles faziam levantamento. Eles pediam. Eles faziam, olha, queremos fazer uma ponte aqui e tal. Ajude-nos a financiar. Eles emitem uma dívida federal, faziam uma vaquinha. E vê quem é que compra os bonds, né? Quem compra as dívidas. Uma parcela daquela dívida para fazer uma ponte. Ou para fazer um exercício de guerra.
vamos fazer algo, vamos junto, vamos fazer um exército. Eles não tinham um exército profissional. Tinha war bonds, né? Tinha war bonds. Exatamente. Então, toda essa construção de infraestrutura e também do que seria, mais tarde, o Deep State militar, né? E não tinha recurso garantido. Você tinha que ter uma razão para poder mobilizar as pessoas. Geralmente, as forças de defesa eram forças estaduais. E você não tinha realmente uma força nacional permanente. Né? Você tinha exército desse tamanho. Você tinha uma mobilização, por exemplo, como foi durante a Guerra de Secessão, né? A Guerra Civil, em que eles chamaram a população para comprar títulos do governo para que eles formassem um exército para ir combater o exército confederado, que também foi formado pela base. Então você veja um compromisso da base com a missão do governo. Então você tinha aquelas coisas bem... Então a cobrança era direta, muito mais local a coisa. Não tinha essa coisa... Presente ali. A população era uma Acabou população... a guerra, desmobiliza todo mundo. Vai para casa. Você deixou de ser soldado, você deixou de ser sargento, você deixou de ser tenente. Dá uma desmobilização. Agora tá tendo um conflito com o México. Mais uma vez. Ajuda a gente a lutar no México e tal. Levanta mais dinheiro. E o povo era um povo poupador, que não era uma sociedade consumista como hoje. Então você podia pegar emprestado aquela poupança através de emissão ou cobrança de impostos. E... Tinha caixa. Exatamente. Aí, quando eles perceberam que os Estados Unidos ia ser desse tamanho e a moeda teria dominância, implantaram o imposto de renda. O imposto de renda primeiro e depois o FED. Né? Não tinha imposto de renda. Primeiro veio o imposto de renda, acho que veio 1 ano ou 2 antes, e depois o Federal Reserve. Que é o quê? Como é que ele recebia? O federal antes, os estados pagavam pelo poder federal. Não tinha imposto federal. A estrutura do Congresso, a estrutura do judiciário, era repasse dos estados. Aí o que eles fizeram? O governo federal dependia totalmente do Estado. Exatamente. E aí o imposto de renda é uma forma de tipo, agora... Aí ele falava, vou atropelar os estados, eu vou direto no cidadão. Aí fizeram um imposto direto e recorrente. E aí no momento que eles conseguiram, que o Congresso americano aprovasse a lei permitindo a criação do FED e o monopólio, eles começaram a falar, bom, agora nós temos o controle, mas também não temos o controle total, porque ainda existia um limitador para a emissão monetária. Porque o interesse deles era controlar a emissão monetária. Tirar até do... Porque a emissão monetária era privada. Qualquer um podia emitir se tivesse... Ouro. Ele nunca foi estatal. As pessoas confundem, acham que os Estados Unidos têm o poder sobre a própria moeda. Não é ele que tem o poder sobre a moeda. É uma empresa privada. É o Federal Reserve e os bancos do Federal Reserve sistema. é uma empresa privada. Então, aí eu vou chegar no momento onde eu vou demonstrar como é que o próprio Estado está refém disso. Porque eu vou chegar lá. Aí você teve, durante toda aquela década de 20, os Estados Unidos produzindo, na mesma posição que a China. Os Estados Unidos produzia para o mundo. Produziu para a reconstrução da Europa, a Europa endividada. O próprio Estados Unidos era o superavitário, a Europa era deficitária. O que acontece quando você é superavitário? Você fica com reserva cambial, que na época a reserva cambial era ouro. Né? Então, os Estados Unidos passou a ter quase todo o ouro do mundo inteiro nos seus cofres na década de 20. E emprestava aí fazia empréstimos bancários em dólar para a Europa, para poder a Europa comprar o produto americano. Exatamente como acontece hoje o invertido da China com os Estados Unidos. E aí você, lógico, com muito dinheiro em caixa, muita poupança, investiu-se em tudo que era inovação na década de 20. Por isso que nós tivemos uma bolha, mesmo na boa ideia, quando você põe dinheiro demais, você exagera. Aí você entrou no período da Grande Depressão, onde você teve aquele período de jubileu, né, onde ninguém paga ninguém, quebra. E aí você tem aquela pressão. Bom, e aí? Como é que eu posso colocar a ideia keynesiana? Ela florescia naquela época. O presidente americano socialista chamado Franklin Roosevelt abraçava muito a ideia do Estado como motor da economia, só que não tinha como. Então eles conseguiram combinar com o Fed lá uma desvalorização do dólar. Ou seja, você tem lá uma taxa fixa entre o dólar e o ouro, vamos mudar essa taxa. Né? Você tinha X gramas de ouro para cada 100 dólares, você reduziu o mesmo 100 dólares pela quase a metade das gramas de ouro. Ou seja, com o mesmo ouro você pode dobrar a quantidade de dólares ou aumentar. E aí o Fed começou, primeiro ele comprou todo o ouro durante a depressão. A hora que estava no estoque dele, o ouro... Agora eu vou desvalorizar o dólar, porque o meu ouro eu posso emitir mais... Como eu tenho mais ouro agora que eu comprei, agora eu posso desvalorizar mais dólar. Vou emitir mais dólar. E aí você começou a onda deles tomarem o controle total da moeda. Como? Vai emitindo, financiou a Segunda Guerra. À medida que você
foi precisando, né? Os Estados Unidos foi crescendo e precisando de recursos, foram criando sucessivas valorizações até que em 1971 não tinha mais lastro. A moeda passou a ser... Especulação. Não é que ela passou a ser lastreada na própria promissória. Né? A promessa de pagamento, o dólar não tinha mais um lastro físico. O lastro dele era os títulos da dívida americana, ou a capacidade de pagamento do governo americano. O lastro dele era exatamente isso. O governo norte-americano irá pagar suas contas. Vai te pagar. Esses $100 aqui, se você for no Fed, nós vamos te dar um título do governo americano. Você não vai ter nem nada físico, mas você vai ter uma promissória americana. Então é uma promissória garantida por outra promissória. A nota de $100 é uma promissória. É uma nota que diz, se você for resgatar a legal tender for... Aí você vai lá no Fed resgatar os seus $100, não é ouro, não é comida, não é nada. É uma outra promessa de pagamento, que é um título do Tesouro Americano. Então isso permitiu, basicamente, expansão ilimitada da moeda. Só que não